Amazônia não se revela de imediato. Ela espera, observa, escuta o silêncio dentro de cada pessoa antes de abrir seus caminhos. Tudo começa em Tarauacá, uma pequena cidade cercada pela imensidão verde, onde o tempo parece caminhar em outro ritmo. Ali o coração começa a desacelerar, como se soubesse que algo maior está prestes a acontecer. Então inicia a navegação pelo rio Muru. As águas seguem calmas, refletindo o céu e carregando histórias ancestrais entre suas curvas profundas. A cada minuto de viagem, a floresta deixa de ser paisagem e passa a ser presença. O vento toca a pele diferente. O cheiro da mata invade a alma. Os sons dos pássaros, o movimento das árvores e o balanço do barco criam uma conexão impossível de explicar. Apenas sentir. E pouco a pouco, o mundo lá fora perde força. Os pensamentos diminuem. O coração se abre. É como se a própria floresta estivesse preparando cada espírito para a chegada. Até que, ao longe, a aldeia Meibena anuncia nossa chegada como quem recebe não visitantes, mas almas destinadas a estar ali. E então acontece o inesquecível. Os cantos ecoam, os maracás vibram junto ao coração. Os povos da aldeia surgem em uma dança magnífica, carregada de força, ancestralidade e amor. Cada passo parece contar uma história antiga. Cada olhar transmite acolhimento. Cada movimento faz sentir que a Amazônia não é apenas um lugar. Ela é viva. Naquele instante, já não existe pressa, medo ou distância. Existe apenas presença. A sensação profunda de finalmente ter chegado não somente a uma aldeia, mas a uma parte esquecida de si mesmo. Rauxi, quero me apresentar aqui, sou Maná Runicuim, meu nome é indígena, em português eu sou Francisco das Chagas e moro aqui diretamente na terra indígena de Igarapé do Caucho, na aldeia, Nova Aldeia, Mubaná. Quem vem aqui primeiramente o que encontra é o amor, né? Como já tem aí, né, o amor no ser, né? Então você chegando na nossa floresta, primeiramente você vai encontrar a paz, a liberdade, aquilo que você não encontra no respirar, né, no relaxar, no som. Então a floresta transmite tudo uma coisa mais real. Há histórias que não são escritas em papel, são escritas na pele. Nas comunidades indígenas do Acre, cada pintura carrega a memória dos ancestrais, a força da floresta e o espírito de um povo que aprendeu a conversar com a natureza muito antes do mundo moderno existir. Não é apenas tinta, não é estética, é identidade, é proteção, é conexão. Os traços desenhados no corpo representam caminhos espirituais, animais de poder, ciclos da vida, coragem, cura e pertencimento. Cada linha possui um significado profundo, passado de geração em geração como um ritual sagrado. Quando a tinta toca a pele, não se pinta apenas um corpo. Desperta-se uma memória ancestral. O genipapo escuro e o urucum vermelho carregam a energia da terra, do sangue, do sol e da floresta. Crianças, jovens e anciãos recebem essas pinturas como quem recebe um ensinamento silencioso.
lembrar quem são e de onde vieram. Durante os rituais, cantos e celebrações, os corpos pintados se transformam em expressão viva da espiritualidade indígena. É como se cada símbolo dissesse ao mundo: nós ainda estamos aqui, resistindo, preservando, honrando a sabedoria antiga da Amazônia. Em um tempo onde tantos perderam a conexão com suas próprias raízes, os povos indígenas do Acre continuam ensinando que a pele também pode ser um território sagrado, onde vivem histórias, espíritos e a memória eterna da floresta. A floresta ainda dormia quando os primeiros passos começaram a cortar o silêncio da madrugada. Sem luzes, sem ruídos. Apenas o som da respiração da terra molhada e da ancestralidade guiando o caminho. No coração da mata começa a busca pelo cambô, a medicina do sapo. Não como quem procura algo comum, mas como quem se aproxima de um espírito antigo da floresta. Cada árvore parece observar. Cada detalhe carrega um ensinamento invisível. Quando o sapo aparece, o tempo desacelera. Existe respeito naquele encontro. Existe gratidão, porque os povos da floresta sabem há séculos que aquela pequena criatura guarda uma força impossível de explicar para quem nunca sentiu. Os pontos são feitos na pele. O fogo toca o braço, e por alguns segundos parece que o corpo entende que não existe mais volta. Então a medicina entra, o coração dispara, o corpo treme, o suor escorre, e junto com tudo isso, começam a sair os pesos invisíveis que a alma carregava em silêncio há muito tempo. O cambô não chega para acariciar, ele chega para arrancar o excesso, o medo, a dor guardada, o cansaço emocional, as energias que adoecem o espírito sem que ninguém perceba. É a floresta atravessando o corpo humano, e a natureza lembrando ao homem que ele nunca esteve separado dela. Muitos entram buscando cura física, mas saem entendendo que a verdadeira medicina estava no reencontro consigo mesmos. Porque o cambô exige entrega, exige respeito, e acima de tudo exige verdade. Na floresta, nada pode ser escondido, e diante da força dessa medicina ancestral, até a alma aprende a respirar diferente. Olha, Raul, então falar de uma planta sagrada, de uma planta que nós consagramos ela como a maior ser da floresta, né? Que é a rainha da floresta, que é a Samaúma. É a rainha mãe também, porque ela é mãe de todas, né? Onde ela está, ela é maior de todas. E a rainha Samaúma é uma coisa muito consagrada que nós, povos indígenas, consagramos, né? Respeitamos muito, né? Até quando temos também assim tem uma experiência pelos povos mais velhos, que até quando a criança é pequena não pode passar com criança tão perto da Samaúma, porque lá onde mora o Juxibu, né? Então tem que passar, para você passar precisa fazer um rezo, precisa fazer um pedido avisando que você vai passar ali, porque ali então a nossa rainha Samaúma é a casa do Juxibu, né? Do nosso antepassado, dos nossos avós, os espíritos que estão ali, que dão a cura. Eu abro o caminho onde a energia volta ao seu lugar. Eu levanto a força dos que vieram antes de mim. Eu firmo meus pés na terra e corto o que não pertence. Eu vejo o campo ao redor sendo revelado. Eu sinto o peso que não é seu se mostrando. Eu autorizo a queda de toda a carga estranha. Eu ordeno que o excesso se dissolva agora. Eu sopro a limpeza sobre a cabeça.
Eu puxo para fora o que ficou preso. Eu desfaço os nós invisíveis. Eu retiro as marcas que não são suas. Eu limpo o corpo físico de toda a densidade. Eu limpo o corpo emocional de toda a dor acumulada. Eu limpo o corpo mental de pensamentos invasivos. Eu limpo o corpo espiritual de presenças não convidadas. Eu varro com o vento que se grudou. Eu quebro toda intenção que não nasceu em você. Eu corto vínculos que drenam sua força. Eu devolvo ao vazio tudo que não tem raiz. Eu invoco o fogo que consome sem deixar rastro. Eu queimo resíduos antigos agora. Eu permito que o calor leve embora o que pesa. Eu vejo cinzas onde antes havia bloqueio. Eu chamo as águas profundas. Eu lavo cada camada do seu campo. Eu deixo escorrer tudo que já cumpriu seu tempo. Eu renovo o fluxo que estava travado. Eu convoco o ar para circular livremente. Eu espalho a leveza por dentro e por fora. Eu dissolvo o aperto invisível. Eu abro espaço onde havia contração. Eu firmo a terra debaixo de você. Eu devolvo estabilidade ao seu corpo. Eu reorganizo sua base energética. Eu ancoro você no que é verdadeiro. Eu retiro olhares que pesam. Eu silencio vozes que invadem. Eu desfaço pensamentos lançados. Eu neutralizo qualquer interferência. Eu corto repetições que te prendem. Eu interrompo padrões que enfraquecem. Eu fecho portas que drenam sua energia. Eu abro apenas o que fortalece. Eu limpo o passado que ainda se move. Eu trago o presente de volta ao centro. Eu desligo o que insiste em permanecer. Eu dissolvo o que não encontra mais espaço. Eu fortaleço sua presença. Eu expando sua própria energia. Eu ativo sua proteção natural. Eu selo seu campo com firmeza. Eu giro o círculo ao seu redor. Eu levanto a barreira invisível. Eu deixo entrar apenas o que é limpo. Eu mantenho fora tudo que não ressoa. Eu restauro o fluxo do seu corpo. Eu devolvo o ritmo da sua energia. Eu realinho cada camada do seu ser. Eu estabilizo o que estava disperso. Eu chamo seus ancestrais de luz. Eu peço presença, não interferência. Eu permito apoio, não invasão. Eu firmo respeito entre mundos. Eu trago você de volta pra você. Eu recolho o que estava espalhado. Eu reúno sua força original. Eu restabeleço sua integridade. Eu selo este benzimento no tempo presente. Eu firmo a limpeza no agora. Eu mantenho o campo organizado. Eu encerro o que precisava ser encerrado. Então, Tchá, eu tenho que agradecer primeiramente ao Paco Xipá, ao de Xibu,
a ter enviado, né, o nosso irmão, amigo Gilson, né, na nossa vida. Então não é as coisas, não é de qualquer forma, é por propósito, né? Então veio através de um mensageiro, o Marcelo. E assim, é um anjo que entrou na nossa vida, né? Tia Gilson, a irmã Marília. Por isso que nós dizemos que assim, as pessoas quando chegam, elas saem sempre renovadas. A floresta estava viva, respirava forte, pulsava como um coração ancestral escondido no profundo da Amazônia. E antes mesmo da primeira panela tocar o fogo, já era possível sentir que o feitio da ayahuasca não pertence ao homem, pertence ao sagrado. Ainda de madrugada, sob o sereno e o canto misterioso da mata, começa a caminhada. Os pés tocam a terra úmida em silêncio, porque quem entra na floresta para colher a medicina precisa entrar com respeito. Não se trata apenas de buscar folhas e cipós, trata-se de pedir permissão à própria vida. A chacrona surge entre o verde intenso como um presente divino. Cada folha é escolhida uma a uma com cuidado, como quem toca algo sagrado. Não existe pressa, não existe ego, apenas presença. O jagube, firme e antigo, guarda em seu interior a força espiritual da floresta. Quando o cipó é cortado, parece que a mata inteira escuta. O som ecoa longe, como um chamado ancestral atravessando gerações. E então começa o feitio. O bater do cipó rompe o silêncio da floresta, como tambores espirituais, anunciando o nascimento da medicina. Homens e mulheres trabalham por horas, às vezes dias inteiros, movidos não pela força do corpo, mas pela força da fé. O fogo arde sem descanso. As panelas fervem lentamente, enquanto a floresta observa tudo em silêncio. O suor escorre. Os braços doem, o corpo cansa, mas ninguém para. Porque naquele momento não estão apenas cozinhando plantas. Estão preparando cura para almas feridas. Estão preparando encontros entre seres humanos e Deus. E no meio daquela fumaça, daquele calor intenso e das rezas cantadas madrugada adentro, é impossível não lembrar da missão de Mestre Irineu. Homem simples, negro, filho da Amazônia, mas escolhido pela espiritualidade para carregar uma das missões mais profundas que esta floresta já viu. Durante suas consagrações, perdido no coração da mata, Mestre Irineu recebeu a miração divina da Virgem da Conceição, a rainha da floresta. E foi naquele encontro espiritual que sua vida mudou para sempre. Ela lhe revelou o caminho da luz, o caminho do Daime, o caminho da cura através do amor, da verdade e da expansão da consciência. E Mestre Irineu entregou sua existência inteira a essa missão. Ajudou os esquecidos, acolheu os quebrados pela dor, curou pessoas que já haviam perdido a esperança. Seu olhar enxergava além da matéria, sua presença fazia corações silenciarem. Sua voz carregava firmeza, mas também amor. E até hoje, cada feitio carrega sua memória viva. Ela está no canto dos hinos que atravessam a madrugada. Está no brilho das panelas fervendo no fogo. Está nas mãos calejadas que seguem preparando a medicina com respeito e devoção. Em silêncio, chegamos. Cada passo dado naquele solo carregava respeito. Respeito por uma história que atravessou gerações. Respeito por um homem simples da floresta que se tornou luz para milhares de almas. A egrégora amor pelo ser se reúne diante do túmulo de Mestre Irineu, não apenas para visitar um lugar, mas para honrar uma presença viva que continua ecoando através do tempo. Gratidão. Gratidão pelo legado, pelos ensinamentos, pela coragem de carregar uma missão espiritual tão profunda em meio às dores e desafios da vida. Ali diante daquele túmulo não existe ego, não existe pressa. Existe humildade. Humildade para reconhecer que muitos dos caminhos de cura, verdade e expansão espiritual que hoje percorremos foram abertos por ele. Um homem escolhido pela rainha da floresta para levar ao mundo a força sagrada da medicina. E naquele instante, o tempo parece parar. As lágrimas silenciosas falam mais do que qualquer voz. Os corações se unem em oração. E a presença espiritual do Mestre parece tocar cada alma ali presente como um abraço invisível vindo da própria floresta. A egrégora amor pelo ser agradece. Agradece pela luz deixada no mundo. Agradece pela força que ainda guia tantos caminhos. Agradece por ensinar que o verdadeiro poder nasce do amor.
da simplicidade e da verdade do coração. Porque homens como o mestre Irineu não partem, eles se tornam eternos. Vivem nos hinos, vivem na floresta, vivem na medicina, vivem em cada ser humano que escolhe caminhar pela luz. E diante de sua memória, seguimos em silêncio, com respeito, com humildade e com gratidão eterna. O dia amanhecia vivo sobre o Acre quando começamos a navegação pelo majestoso rio Croa. O motor do pequeno barco rompia suavemente o silêncio da manhã, enquanto a floresta despertava ao nosso redor. E diante dos nossos olhos surgia uma paisagem impossível de explicar por completo. Porque o rio Croa não é apenas bonito, ele é sagrado. As águas refletiam o céu como um espelho perfeito. As árvores gigantes se inclinavam sobre o rio como guardiãs ancestrais protegendo aquele caminho espiritual. O verde era mais intenso, mais profundo, mais vivo do que qualquer coisa que já havíamos visto. A cada curva, a floresta revelava um novo cenário capaz de silenciar qualquer pensamento. E era impossível não sentir a conexão espiritual crescendo dentro do peito, como se a natureza tivesse sua própria frequência, e aos poucos nossos corações começassem a vibrar junto dela. O vento no rosto, o som da água tocando o barco, o canto dos pássaros ecoando entre as árvores, tudo parecia nos conduzir para dentro de nós mesmos. Foi nesse caminho que fomos acolhidos pelo Sr. Amâncio, morador local, homem da floresta, daqueles que carregam nos olhos a sabedoria que o tempo não consegue apagar. Com simplicidade e um coração gigante, ele compartilhou conosco os conhecimentos ancestrais da mata, ensinando sobre as plantas, os espíritos da floresta e o respeito profundo que existe entre o homem e a natureza. Cada palavra dele tinha verdade, cada gesto carregava cuidado. E enquanto o dia lentamente caminhava para a noite, fomos alimentados com carinho, como quem recebe filhos dentro da própria casa. Não era apenas comida, era afeto, era presença, era amor manifestado nas pequenas coisas. Naquela noite, pousamos na beira do rio. A floresta respirava forte ao nosso redor, enquanto o céu estrelado iluminava silenciosamente nossa jornada. E ali aconteceu mais uma consagração da medicina. Mas dessa vez havia algo diferente. Nossa egrégora estava ainda mais poderosa, mais verdadeira, mais amorosa. Os cantos ecoavam pela mata como orações ancestrais. Os corações pulsavam unidos, e a medicina, mais uma vez, abriu caminhos invisíveis dentro de cada um de nós. Vieram lágrimas, vieram visões, vieram respostas. Mas, acima de tudo, veio o amor. Um amor profundo pelo ser, pela vida, pela floresta, pelas conexões verdadeiras que nascem quando almas se encontram com um propósito. E enquanto o rio Croa seguia seu curso em silêncio, entendíamos que aquela vivência já havia deixado de ser apenas uma viagem. Era um reencontro espiritual com algo muito maior do que nós mesmos. Raushi, Raushi, Irmandade. Raushi, Raushi. Raushi. Chai, encerrando a nossa vivência, né? Já com saudade. O amor pelo ser agradece muito o acolhimento. Já fica aqui o convite para o ano que vem, para quem sentir no coração, de quiser vir estudar com o amor Com pelo certeza. ser aqui, né? Se aprofundar mais, assim. É uma aldeia que nos acolheu com todo respeito, todo cuidado, todo zelo, em cada detalhe. E onde o amor pelo ser entende que a cura pode vir com amor. A gente pode curar com amor, a gente pode transformar com amor, a gente pode ressignificar com amor. Nem tudo precisa ser na dor, porque trabalhar com medicina é isso. A medicina ela é um caminho reto, então ela requer disciplina, caráter, verdade, firmeza. Então, assim, o amor pelo ser
Marília, Gilson, os guardiões, as pessoas que vieram junto, assim, a gente honra, reverencia e agradece, assim, com muito amor, todo esse estudo. E claro, né? Quanto mais você agradece, a graça desce e o milagre acontece. Então, Rauch... Filho, aproxima teu coração do silêncio da mata e escuta a palavra que Caboclo traz. Porque hoje não é só conselho, é chamado. É voz de quem conhece caminho duro, mas caminho mesmo assim. Você precisa de firmeza. Não é firmeza só na boca, não. É firmeza na alma, na postura, na decisão que não balança com qualquer vento. Quando a vida apertar, e ela aperta mesmo, lembra que dentro de você tem mais força do que imagina. Flecha só cumpre o destino quando é lançada com coragem. E você foi feito para avançar, não para recuar. A dúvida vai tentar te parar, o medo vai tentar te dobrar, a ansiedade vai querer te roubar o foco, mas Caboclo diz, não entrega teu caminho pra nada disso. Finca teu pé no chão como raiz de árvore centenária. Endireita teu peito, respira fundo como quem puxa o ar da própria floresta e segue um passo, depois outro. Porque quem caminha com verdade, mesmo devagar, chega longe. O que é seu já te reconhece, já vibra no seu destino. Mas ele só se aproxima quando você se mantém firme, quando você se recusa a desistir de si mesmo. E presta atenção. Não importa quantas portas se fecharem, quantas pessoas duvidarem, quantas noites o cansaço te visitar. Importa que você levante toda vez com o mesmo fogo nos olhos. Importa que você não solte seu sonho. Importa que você não abra mão do que nasceu pra ser. A mata respeita quem segue com propósito. O destino se curva pra quem não perde a firmeza. Eu me chamo Murilo, vim de Santa Catarina junto com a minha mãe. E é uma honra estar aqui e poder consagrar com vocês a medicina. Meu nome é Rafael e é uma alegria muito grande estar aqui. Desde quando conheci o Gilson e a Marília e eles nos falaram dessa possibilidade, eu realmente senti o chamado. Como a Marília fala, quem sente o chamado, eu senti o chamado de vir para a floresta e estar aqui com a minha mulher e com a minha filha é um sentimento inexplicável de estar aqui, de mostrar a cultura de vocês para minha filha, de mostrar tudo que vocês têm para mostrar para ela aprender, para ela ver a simplicidade, a origem, a ancestralidade de vocês. É inexplicável. E quando a floresta silencia, algo dentro de nós desperta. Voltamos diferentes, com o coração mais humilde, com a alma mais consciente e com os olhos cheios de gratidão. A comunidade indígena não nos ensinou apenas tradições ancestrais. Nos ensinou a ouvir a terra, respeitar o tempo, honrar os espíritos da natureza e lembrar quem realmente somos. Cada canto, cada olhar, cada medicina, cada história compartilhada ao redor do fogo ficará gravado para sempre na memória da alma. A Amazônia não é apenas um lugar, é um chamado profundo que transforma, cura e desperta. E daqui levamos muito mais do que lembranças.
Levamos no coração a gratidão eterna por cada ensinamento recebido, por cada abraço sincero e pela honra de caminhar, mesmo que por um instante, ao lado dos guardiões da floresta ancestral.